Agora sim. Olá, amigos do Projeto Lucas. É um prazer, uma honra estarmos juntos mais uma vez para falar de um tema da maior relevância para a saúde dos que lidam com o sofrimento humano. Hoje nós vamos falar do sofrimento vicário e da fadiga por compaixão. E para debater conosco sobre estes dois temas tão relevantes e tão intrincados, as interfaces são, inclusive, muito tênues. Nós temos um time de profissionais altamente qualificados sobre a temática do cuidar. Nós estamos aqui com o doutor Paulo Fontão, o doutor Frederic Marques, a doutora Lúcia Sacchetti e Ricardo Lucena. Eu gostaria de passar a palavra para cada um deles, para que se apresente para o nosso público e, dessa forma, a gente possa ter uma interação bem mais viva. Com a palavra, doutor Paulo Fontão. Pode abrir seu... Obrigado, Desterro. Sou aqui de São Paulo, sou médico de família e comunidade sanitarista e, no momento, eu estou fazendo doutorado em teologia, que me traz uma interface com essa questão da saúde e da espiritualidade. Muito obrigado, uma honra ter você conosco, Paulo Fontão. Pode falar, doutor Frederico Marques. Boa noite a todos, boa noite, doutora Desterro. Eu sou o Frederico Marques, sou de Natal, sou anestesiologista e também faço parte de um projeto do Núcleo do Eu da Sociedade Brasileira de Anestesia, atualmente fazendo também uma pós em psicologia positiva. E é uma honra estar aqui novamente com o Projeto Lucas, que a gente já vem há bastante tempo acompanhando aqui esse projeto tão bonito. É uma honra para nós e um motivo de gratidão a Deus, às pessoas que Ele tem trazido. O Projeto Lucas, para quem não sabe, já tem 15 anos. É formado por médicos predominantemente e é voltado para temáticas de promoção da saúde entre médicos e estudantes de medicina. E o Dr. Frederico Marques é um dos pioneiros, está conosco desde o nascimento do projeto. Muito obrigada, doutor Frederic Marques. Doutor Ricardo Lucena. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Lucena, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. No momento eu estou em Montreal, no Canadá, é um prazer muito grande participar dessa live com vocês. Eu sou psiquiatra e nos últimos anos eu tenho me dedicado à prática da psicoterapia comportamental dialética. E atendendo ao convite da doutora Desterro, eu estou começando a conhecer o Projeto Lucas. Obrigado. A honra é nossa, Ricardo Lucena. Muito bem-vindo cá entre nós. Doutora Lúcia Sacchetti. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu sou médica, sou aqui de Recife, e minha formação é fiz anestesia e fiz cardiologia também, e atualmente eu estou fazendo uma pós de espiritualidade e estudo das consciências pela PUC-RS. É uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando com vocês esse momento de aprendizado, e que seja uma live com muita sabedoria e muitos ensinamentos. Muito obrigada, Lúcia. E meu nome é Maria do Desterro, eu sou da Paraíba, sou neurologista, tenho pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP em neurologia e coordeno com muito amor esse projeto. Tem sido para mim um motivo de muita alegria. E vamos ao assunto que nos traz hoje a esse encontro. Eu vou projetar aqui, queridos. Então, nós vamos falar sobre essas duas temáticas, a fadiga por compaixão e o sofrimento vicário, e seus impactos na saúde mental dos médicos, estudantes de medicina e demais profissionais da saúde. Vamos a ele. Então, a base do adoecimento
da empatia, que gera essas patologias, a fadiga por compaixão e o sofrimento ou trauma vicário, isso acontece com indivíduos que têm muita empatia. Então, a empatia é é o que nos humaniza, é a capacidade neurológica mais importante, eu diria, para a vida em sociedade, para a evolução da humanidade, e para que ela exista é a empatia, né? A compaixão. E do grego, a palavra a raiz grega dessa palavra é empatheia, né, junto, e pathos. Então, a empatia é aquela capacidade inerente a cada indivíduo de sofrer com o sofrimento do seu próximo, do que está ao seu lado. Alguns dizem que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas isso é uma dimensão, eu diria, utópica, porque é muito difícil alguém se colocar exatamente no lugar do outro, mas é possível alguém compreender e isso afetar o seu estado emocional, compreender a dor do outro e isso afetar o seu estado emocional. Então, a empatia tem sido estudada predominantemente sobre os aspectos emocional e cognitivo. Do ponto de vista da empatia cognitiva, segundo a Sociedade de Medicina Interna dos Estados Unidos, a empatia é definida como a capacidade de avaliar o estado emocional de um indivíduo sem vivenciá-lo. Essa é a dimensão mais cognitiva desse fenômeno, que é compreender, ainda que não vivencie as mesmas circunstâncias que causam sofrimento ao outro, mas ele tem uma dimensão cognitiva. Por exemplo, o médico, o radiologista, ele avalia uma imagem, ele compreende que ali há uma situação de sofrimento, mas ele tem uma avaliação mais cognitiva. Aquele que está ao lado todos os dias cuidando, ele já vai ter uma dimensão mais afetiva, mais emocional do sofrimento do outro. E isso é difícil de mensurar, mas já há linhas de pesquisa que visam, com escalas que visam aferir essas capacidades. Então, do ponto de vista de neuroimagem, a empatia para a dor foi descoberto que, através de estudo de neuroimagem, que quando um indivíduo presencia ou ouve falar de um evento de dor, de sofrimento de outra pessoa, estas áreas do seu cérebro costumam ser ativadas. Estudos com ressonância magnética funcional captam a atividade das áreas corticais. E ali ocorre um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, um aumento do fluxo de oxigênio, que é detectado por essa forma de neuroimagem funcional. Então, todas as vezes que acontece uma situação em que um sofrimento é vivenciado pelo sujeito, seja vendo, seja ouvindo falar, essas áreas costumam entrar em atividade. Quais são? O giro do cíngulo, sua porção anterior, estão vendo a setinha aqui contornando a imagem? Então, essa porção anterior aqui, com essa área avermelhada, representa uma área em atividade. Além dessa área, que é o giro do cíngulo, que é uma das regiões mais importantes do sistema límbico, aquele que está relacionado com as nossas emoções, ou a ínsula anterior. A região anterior da ínsula também ativa-se em situações em que alguém presencia ou toma conhecimento de uma situação de dor. Então, isso foi definido e passou a se chamar, porque inúmeros sujeitos apresentavam as mesmas reações, as mesmas regiões, e já em 2004, Singer e colaboradores chamaram essas regiões de matriz dolorosa, ou matriz da dor. E isso é o que está retratado aqui. Mais tarde, Joniot e colaboradores mostraram que, além da região anterior, do giro do cíngulo e da região da ínsula, do córtex da ínsula, muitas outras áreas são ativadas, mostrando
que há uma rede, diríamos, secundária, aquela região que seria a matriz primária da empatia pela dor, e outras regiões como estas que estão em destaque aqui, como o giro frontal inferior, a área pré-frontal, a região temporal, occipital, sensorial. Então, muitas outras áreas são também ativadas, dependendo da circunstância do que se presencia em termos de sofrimento do outro. E o que é que está na base da empatia? Por que a gente sente como se estivesse no lugar do outro, como se aquela dor fosse nossa? Em 1992, houve um salto na compreensão disso através dos estudos do Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, na Itália. Ele e sua equipe estavam estudando o cérebro de primatas e analisando, fazendo um mapeamento através de ressonância magnética funcional de cérebros de primatas. E o que eles descobriram? Que áreas do cérebro do primata eram ativadas, as áreas que eram iguais às do pesquisador. Por exemplo, quando o pesquisador pegava uma banana e ia comer, a área motora da mão do primata era ativada, como se ele estivesse também pegando a banana. E isso foi muito curioso, foi repetido várias vezes e mostrou que há um padrão. Então, esses neurônios que são ativados quando o sujeito vê o outro foram chamados neurônios espelho. Né? Então, nós temos dentro de nós como que réplicas do córtex cerebral dos demais que nos rodeiam. Isso foi visto em primatas, depois estudos em humanos confirmaram esta hipótese. E há um circuito muito frequente entre lobo frontal, parietal e temporal que interliga esse circuito, essa circuitaria. Como sempre, depois descobriu-se que não é predomínio dos sistemas motores, mas há também em todo o córtex cerebral. Então, nós temos neurônios espelho em áreas muito amplas, formando o que se chama sistema de neurônios motores. Então, nós somos empáticos porque nós temos neurônios espelho. E isso explica a empatia, porque os neurônios espelhos mostraram em estudos, e têm mostrado, que eles não são ativados somente quando o observador vê um movimento. Ele também é ativado em áreas afetivas, de emoção, semelhantes à do de outro que sofre. Então, aqui nós temos essa figurinha didática mostrando um espelho, um raio atinge um espelho e o outro aqui grita, né? Então, como se fosse nele, ok? E isso é muito interessante, isso é muito lindo, tem sido estudado na compreensão de fenômenos como o autismo, até o transtorno de personalidade psicopática e tantos outros fenômenos. Bom, falamos de empatia, ok? Então, empatia, já deu para perceber que o enfoque é muito no sentir, no observador introjetar o que estaria acontecendo com as emoções do outro. E a compaixão, como é que se define? Do latim, compaixão é cum, que quer dizer junto, e partior, ou seja, sofrer ou suportar um sofrimento junto a outra pessoa. No latim fica compassione, e ela tem uma dimensão a mais. Além de ter a ativação dos neurônios espelho, além de ativação das áreas de empatia, o compassivo, a pessoa que tem compaixão, ela age. Então, eu destaquei aqui em amarelo
este aspecto da compaixão, a empatia, ela pode ficar ali, restrita a um evento afetivo, mas a compaixão leva o indivíduo a agir. E, como sempre, a gente traz a arte para nos ajudar a entender essas coisas, e como cristãos, nós temos uma riqueza muito grande de temas, de parábolas e de fatos escritos que nas escrituras que nos ajudam. E eu trouxe para nós compreendermos a questão, a história, a parábola do bom samaritano que foi proferida por Jesus Cristo. De acordo com a parábola, havia um homem ferido à beira de um caminho, passou um sacerdote, passou um levita, e, enfim, passou um samaritano, e o samaritano se compadeceu. Ele parou, deixou suas coisas de lado e foi cuidar daquele enfermo, daquela pessoa que estava ferida. Então, ele saiu da empatia, ele não se restringiu apenas a que pena, ele foi e agiu. Isso é ser compassivo. E isso é uma característica que tem muito a ver com o ato médico, por exemplo. Nós vemos uma situação, a gente sente a empatia, mas como nós temos o conhecimento técnico para intervir, para ajudar, então nós nos mobilizamos neste esforço. Então a compaixão envolve ação, envolve esforço. Tá? Então, daí vocês já vão vendo que é um fenômeno que pode gerar, sim, fadiga, que pode gerar, quando repetido de forma prolongada, este sistema pode entrar em fadiga, sim. E aqui eu trouxe a visão de dois outros mestres das artes plásticas, o Vincent van Gogh, mostrando a parábola do bom samaritano, e Jean-François Millet, mostrando. O que a gente vê nessas imagens? Que o compassivo, ele está em ação, ele se esforça, ok? Então, vamos registrando esses dados para a gente compreender melhor. Então, nós temos, como cristãos, um exemplo que a gente compreende desde pequenininho, é esse sofrimento vicário de Jesus, em nosso lugar. Só que nós, pessoal, como profissionais da saúde, nós podemos viver uma situação chamada de sofrimento vicário. É aquele sistema em que ocorre o estresse, ocorre a liberação de cortisol, de noradrenalina, e aí nós temos taquicardia, nós temos dificuldade respiratória, taquipneia, e uma série de alterações neurovegetativas que já representam a fase de somatização daquele sofrimento que começou a nível meramente cortical, tá? E, então, pode haver uma situação vicária que gera o chamado trauma vicário. É uma intensa perturbação da ordem mental e ou física a respeito de uma experiência de sofrimento de outrem, com consequências duradouras. Ou seja, é como se o outro espelhasse de tal forma o sofrimento do seu paciente, do seu parente, que ele, de forma vicária, ele vive as sensações do trauma do seu paciente. Então, esse trauma vicário, os artigos falam que é muito mais frequente entre trabalhadores mais jovens, olha só, estudantes de medicina, recém-formados, aqueles que, por exemplo, vão na primeira semana num ambulatório ou numa emergência, e eles veem situações com as quais eles empatizam, a tal ponto que eles entram no estado de trauma vicário. Então, é uma situação relativamente aguda em que o indivíduo passa a se sentir como se fosse o que está doente. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que disse que chegava a sentir como se tivesse com um tumor maligno, como o paciente que ele cuida, certo?
Então, é mais comum entre trabalhadores mais jovens, menos experientes, ou que estão repetidamente expostos à mesma situação perturbadora e são mais sujeitos a desenvolverem esse trauma, que tem manifestações físicas, emocionais, cognitivas, comportamentais, relacionais e, por que não dizer, espiritual. Porque, além da dimensão emocional e cognitiva, tem a dimensão física, o aspecto comportamental e relacional, em que o indivíduo entra num estado de adoecimento, como do paciente ou dos pacientes que ele acompanha. Então, é como essas duas mãos que pegam uma mão de uma pessoa, é como se a pessoa carregasse para dentro de si, para o seu soma, para o seu imaginário, a dor e o sofrimento da outra pessoa. Aí é dito que ele é um trauma indireto, porque ele não é decorrente de um sofrimento que o profissional está vivendo diretamente. Ele recebe, ele é sensível às ressonâncias do sofrimento da pessoa que ele cuida. Então, é um trauma chamado de indireto, desculpa, não é dele, né? É do outro. A fonte do estresse é o lidar cotidianamente em relação empática, lidando com histórias de sofrimento. É dito que é um resíduo emocional da nossa exposição ao trauma e ao estresse de outras pessoas. Essas falas foram da doutora Diane Ribeiro, que é psicóloga, psicoterapeuta, e que trouxe para. Tem um vídeo no qual ela traz essas reflexões. Então, como o indivíduo fica quando está vivendo um trauma vicário? Falhas de memória, com ansiedade, alterações de sono, de insônia, pesadelos, uma sensação de irritabilidade, exaustão, desesperança e falta de sentido. E ele é continuamente atingido por memórias intrusivas, aqueles pensamentos que o atingem com uma violência, fazendo sentir-se como se estivesse doente como o outro. Ou flashbacks, né? Lembranças. Ele saiu do plantão, ele vai para casa, mas não consegue dormir, ele fica relembrando como se estivesse passando um filme muito vívido na sua memória. Né? E aí o indivíduo entra em estado de hipervigilância. Isso é diferente do burnout. É possível, apesar da linha que separa uma síndrome da outra ser bastante tênue, há características que diferem o sofrimento, o trauma vicário do burnout, porque no burnout o indivíduo vive um trauma direto, ou seja, quem sofre o ataque, diríamos assim, entre aspas, as pressões de um ambiente de trabalho de muita sobrecarga, de muita cobrança, de muitos prazos, de metas a serem atingidas, é o próprio indivíduo. Então, enquanto o vicário ele é indireto, porque ele recebe o resíduo do paciente que está sofrendo, a ressonância, o burnout é direto, porque é com ele. Então, as cobranças são para ele. Essa imagem mostra bem isso. Então, o estresse e o sofrimento resultam da maneira como a pessoa lida com o seu contexto laboral. Decorre das suas relações com as demandas do seu trabalho. Então, é possível o indivíduo adoecer em decorrência do excesso de demanda do seu trabalho? Sim. E é isso que caracteriza o burnout. Né? Então, trazendo a onda de Hokusai, né? Que é esse quadro, essa estilogravura clássica, conhecida por todos nós, com esses barquinhos aqui. No burnout, o indivíduo é atacado diretamente por ondas de demanda com as quais ele vai se esgotando e não consegue lidar adequadamente. Então, a empatia está na base da compaixão, ou seja, diríamos que a compaixão é empatia mais ação, está na base do sofrimento vicário, e há uma dimensão além desses estados de sofrer, que foi denominado de fadiga por compaixão.
E é um termo que ainda suscita bastante debate. Há quem diga que não existe fadiga por compaixão, existe fadiga por empatia. Então, na literatura, vocês podem encontrar as duas nomenclaturas. Eu vou adotar que tem sido mais frequentemente adotada nos artigos, que é a fadiga por compaixão. E para a gente entender essa fadiga por compaixão, eu trouxe essa intitulada O Retrato do Dr. Gachet, de 1890, de Vincent van Gogh. Nós conhecemos a história, o sofrer de Vincent van Gogh, e já na fase mais avançada da sua doença, ele foi para um sanatório onde trabalhava um psiquiatra, um médico chamado Dr. Gachet. E ele pintou esse Dr. Gachet, ele pintou 2 quadros. Esse aí que vocês estão vendo, gente, é o primeiro quadro que ele pintou. Depois a gente vai ver uns detalhes que vão nos ajudar a compreender a fadiga por compaixão, a partir da obra, por que não, de Vincent van Gogh. Então, a primeira descrição foi dada por Finlay e colaboradores. Isso em 1995. Eles cunharam esse termo fadiga por compaixão, definindo-a como o resultado de um processo progressivo e cumulativo causado pelo contato prolongado, contínuo e intenso com os pacientes, cuja demanda é o sofrimento. Vejam que é um sofrimento também indireto, porque o sofrimento não é primário do profissional. Ele, na fadiga por comparação, o sofrimento não é diretamente dele, como no burnout. No burnout, a pessoa é atingida pelas demandas do seu trabalho e é com ele o problema. Já aqui, não, o problema é com o paciente, mas ele carrega consigo as ressonâncias do sofrimento do seu paciente. E aqui há a chave da diferença. Quando esse é um fenômeno prolongado, contínuo e intenso, isso vai gerar um esgotamento. Aqueles neurônios que, a princípio, se ativavam com a empatia, eles já entram no estado de fadiga, já não conseguem interagir da forma adequada. E vamos adiante. E como é que a pessoa fica? É o estado de sofrimento. Do ponto de vista de adoecimento, há muita sobreposição de quadros clínicos. O que diferencia é a etiologia, a fonte do adoecimento. Então, na fadiga por compaixão, é uma síndrome de exaustão biológica, psicológica e social, que pode acometer indivíduos que liberam energia psíquica na forma de compaixão por um período longo de tempo, sem se sentirem suficientemente recompensados. Então, é um estado de fadiga diante de um certo desencanto. Ou seja, todo o seu esforço parece não resultar em resultados que tragam alguma satisfação para ele. Essa foi a definição do mesmo autor, Finlay, em artigo publicado já em 2002. Então, é um evanecimento crônico que o indivíduo vai vivendo, né? Devido a esse excesso de preocupação e excessivo sentimento de compaixão em relação aos seus pacientes. E aí eu apresento para vocês o segundo quadro, o segundo retrato do Dr. Gachet. Esse primeiro aqui, que vocês estão vendo à esquerda, observem que suas linhas são mais bem delimitadas. A roupa do Dr. Gachet tem os botões aparecendo, é uma roupa que tem bordos bem delimitados. E mais interessante, o Dr. Gachet, o primeiro retrato, tem o cotovelo apoiado sobre 2 livros. E há uma plantinha, que é a planta da Digitalis lanata, que está dentro de um copo d'água. Ou seja, o Dr. Gachet tem a expressão do cansaço, da fadiga. Vemos isso no seu semblante. Mas ele ainda está apoiado na ciência, ele ainda está com esperança no tratamento dos seus pacientes psiquiátricos, através da Digitalis lanata, que na época era
uma das coisas que se tinha para tratar a depressão, e ele ainda nutria, né? Essa plantinha dentro do copo d'água mostra que ele nutria essa esperança. Aqui é um retrato posterior do Dr. Gachet, onde o gênio Van Gogh, não sei, talvez inconsciente, tenha mostrado para nós que aquele profissional exauriu-se tanto no seu cuidado, e ele pinta o segundo quadro com bordos mal delimitados. É uma roupa sem botão, é uma roupa desbotada, como a gente aqui no Nordeste costuma chamar, uma cor meio burro quando foge. E observe, não tem mais livro, ele não está mais se apoiando na ciência, é como se ele tivesse meio que se desencantado com a ciência. E a plantinha que antes estava sendo regada dentro de um copinho com água, de um vaso com água, agora a planta não está mais dentro d'água e ela está toda desidratada, exaurida. E eu, olhando esse quadro, eu disse, gente, esse é o quadro da fadiga por compaixão. E, de fato, o Dr. Gachet era um médico muito compassivo. No primeiro contato que o Van Gogh teve com ele, escreveu para o irmão Theo que não queria continuar com aquele médico, não gostou, mas em contatos posteriores houve uma empatia, houve uma interação tão boa, uma relação médico-paciente tão boa, que o Van Gogh, não troque mais, não, eu julguei precipitadamente. E foi isso. O Van Gogh escreveu para o irmão Theo: o Dr. Gachet está mais doente, ou pelo menos tanto quanto eu. E o Dr. Gachet estava doente. Eu acredito que aqui é o retrato da fadiga por compaixão. Quando o Van Gogh cometeu suicídio, o Dr. Gachet, que amava artes plásticas, fez essa ilustração, essa gravura do rosto do Vincent Van Gogh morto, no leito de morte. Essa ilustração é do próprio Dr. Van Gogh, para a gente ver como houve empatia na relação médico-paciente entre Gachet, Dr. Gachet e Vincent Van Gogh. Então, os sintomas, né, como eu digo, é uma sobreposição. A fonte do adoecimento é que muda. Então, a sensação de exaustão, há disfunções biológicas, psicológicas, sentimento de impotência diante da realidade da doença, conflito entre crença e realidade e um apego emocional excessivo ao paciente e suas famílias. Esse é um dado interessante. É possível avaliar a fadiga por compaixão através de ressonância magnética funcional. Esse grupo de Conrad e colaboradores publicaram ano passado, dezembro de 2023, esse trabalho mostrando que abordou profissionais antigos de um hospital na Suíça, em Lausanne, principalmente o grupo da enfermagem se submeteu a esse trabalho, e eles eram expostos a situações, a cenas de dor, de pessoas sentindo dor. Então, a capacidade para avaliar a dor do outro, aquela capacidade empática, as áreas que entraram em ação, que foram ativadas, foram menores do que do grupo mais novo, menos experiente. Então, com a vivência com o sofrimento, sim, ocorre uma diminuição da ativação das áreas corticais relacionadas à empatia pela dor do outro. Dependendo da magnitude disso, isso pode ter consequências complicadas, porque já que trabalhamos com a avaliação do grau de dor e de sofrimento do paciente, se a nossa avaliação não é ajustada à realidade clínica do paciente, nós podemos cometer erros e sermos suscetíveis a processos ou problemas e frustrações grandes, tá? Então, quais são os fatores externos que ajudam a prevenir
à fadiga por compaixão. Ambiente de trabalho saudáveis e de apoio, participação ativa em grupos de suporte emocional e social, educação continuada, educação é a ferramenta mais importante. Desenvolvimento do trabalho em equipe. Então, isso ajuda ou seja, sair, né? É importante que a pessoa que trabalha com o sofrimento não se isole. Tá? Ela precisa, esse grupo aqui de Saura e colaboradores, também ano passado, elencou, fez uma meta-análise de trabalhos publicados sobre fadiga por compaixão, e eles elencaram aqui à direita o que os trabalhos mostram que são fatores que previnem essa síndrome. É ter uma rede de apoio, ter consciência das situações da doença, ou seja, você não pode ter uma expectativa irreal a respeito de um quadro terminal, por exemplo. Você pode gerar esforços inúteis, distanásias, né, por exemplo. Qualidade do sono é muito importante. Então, o indivíduo ter tempo para dormir, não emendar vários plantões noturnos. O indivíduo precisa aprender a ressignificar aquele sofrimento, ter um propósito na vida, ter autocompaixão, porque às vezes a pessoa se exaure de ter compaixão por outro, não sobra nada para si. Ele precisa de treinamento psicológico, de apoio para vivenciar aquelas situações e habilidade para ter. E, por fim, nesse trabalho, esse grupo nomeou ter uma religião. Eu quero agradecer a todos. Eu peço desculpas pelas falhas técnicas que aconteceram, mas estou feliz porque a gente conseguiu trazer esse assunto à pauta, ao dia a dia, ao conhecimento dos mais próximos. Nem todos têm conhecimento dessa temática, e eu encerro aqui e trago os nossos convidados para que teçam as suas considerações. Vamos seguir a mesma sequência anterior, né? Começando com o doutor Paulo Fontão. Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa temática e comentários, etc. Muito obrigado por isso que você trouxe, Disteu. Você tem sempre essa capacidade de trazer um conteúdo técnico tão interessante, tão rico, associado à arte. E você fez isso de maneira brilhante, Obrigada. Deliciosa, eu diria. Ficou muito legal e muito clara a explicação com aqueles quadros ali, né? Eu me lembrei do dia de hoje, até, que eu tive a possibilidade de atender 2 pacientes psiquiátricas na UBS e, no final do dia, uma menina de 5 anos que tem autismo e que criou-se um relacionamento bacana com ela. Ela gosta de passar comigo, ela não quer passar com outro médico, né? E eu vejo isso como positivo, e a gente tem que usar essas técnicas que você coloca no final para nos ajudar a ajudar, né? Porque a gente não pode criar uma vacina que nos impeça de continuar ajudando, continuar tendo compaixão. A gente tem que continuar tendo compaixão sem que isso nos destrua, mas pelo contrário, que a gente continue ajudando. E isso, eu acho que isso você coloca no final, bem interessante, essas dicas, né, muito boas. Mas é uma dimensão do nosso trabalho que é muito importante, a gente não pode descuidar disso, né? Para não deixar de ser potenciais instrumentos de ajuda para o outro. Se o bom samaritano se cansar, lascou-se. Né? Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Paulo. Vamos à sequência. Doutor Fred. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer também, porque acho que é um tema de extrema relevância e a gente percebe hoje, quando você traz esse tema e, logicamente, coloca em relação ao sofrimento do profissional de saúde, então a gente começa a entender uma série de coisas que sempre a gente fala de burnout, do excesso de trabalho, etc.,
Mas esse aspecto desse sofrimento vicário, né, que não é como você mesmo colocou, não é uma ação direta da pessoa, mas indiretamente você está sofrendo. Isso também é muito importante para que nós, profissionais de saúde, a gente possa entender o que está acontecendo conosco. Porque muitas vezes a gente tende sempre a rotular uma coisa, somente algo assim. Mas quando a gente vê essa explicação sobre esse sofrimento vicário, a gente entende também que a nossa profissão você precisa ter um suporte muito, muito firme para prevenir esse sofrimento maior. E, lógico, como você diz também, as coisas se sobrepõem. Praticamente as mesmas ações que são necessárias para uma prevenção de um burnout, a questão do autocuidado, a questão da autocompaixão, a questão de você saber se perdoar, né, diante das situações, de entender também o momento do outro paciente. Isso é muito interessante, porque na medicina paliativa se trabalha muito essa questão de você não entrar naquela de tentar um tratamento que aí você passa da ortotanásia para uma distanásia, que você prolonga um sofrimento de algo que não vai ter uma resolução. Então, compreender isso é muito importante para o profissional de saúde, para que ele possa não entrar num sofrimento profundo por conta desse seu olhar para o outro. Então, é muito interessante isso daí. E, assim, e a forma, logicamente, que você trouxe com esses dados, com todos esses trabalhos, e eu também concordo com o Paulo quando diz essa sua maneira de trazer a arte juntamente da ciência para uma coisa explicar a outra de uma forma muito, muito elegante e muito bonita também. Então, eu agradeço isso e entendo que esse é um caminho para que a gente consiga, talvez, a nível de instituição, trabalhar, né? Eu acho que através a educação aí tem um papel fundamental, trabalhar os nossos profissionais para que a gente possa evitar esse sofrimento maior. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fred. Vamos levar isso, né, às instâncias administrativas onde a gente trabalha, né? Eu sei que você já trabalha com... Você poderia, inclusive, Fred, falar um pouquinho para nós, resumidamente, do seu trabalho nessa questão de prevenção do burnout, A gente tem falado e trabalhado muito sobre essa questão, principalmente no que se refere ao autocuidado, né? E é interessante que aí você tem praticamente 3 pilares, né? Que é a questão da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual, que a gente fala sobre isso também. Mas porque justamente quando levando esse conhecimento para os profissionais, no sentido deles entenderem, e o fundamental é a questão do autocuidado, do autoconhecimento, né, de você entender quais são os seus limites, para você não exceder diante das exigências que o próprio mundo tem, o próprio mercado e tudo mais, para que você possa realmente prevenir esse adoecimento. E esse trabalho vem sendo feito da base, né? A gente está começando a trabalhar junto com os residentes, no sentido de mostrar a importância dessa questão, e a gente está falando, a princípio, na questão dos residentes da anestesia, mas isso é, logicamente, algo que pode ser extrapolado para todas as especialidades, porque a gente sabe que quando o profissional, o aluno termina ali o ciclo de graduação e vai para a residência médica e termina a residência, ele vem com uma sede gigantesca de trabalho para ganhar dinheiro, etc, etc. Então, é preciso ter um cuidado profundo em relação a isso. Se você não trabalhar isso já na residência médica, a possibilidade dele entrar num sofrimento mais rápido é bem maior, né?
E eu achei muito, muito bacana porque quando você traz essa questão do sofrimento vicário, né? Isso é um complemento mesmo das ações que a gente toma. Então, a gente fala sobre a questão do perdão, a gente fala sobre a questão do cuidar de si mesmo, do corpo, sobre a questão da própria saúde financeira, que é fundamental também hoje em dia, né? Para a gente trabalhar essa questão, para se relacione bem com isso na sua própria vida. E também o aspecto da espiritualidade, que é fundamental, porque você realmente, com ela, você tem um propósito, você tem um conhecimento do propósito de vida e você consegue enfrentar com mais tranquilidade os problemas que certamente vêm na vida profissional. E tem sido um trabalho de formiguinha, como a gente diz, né? E aos poucos a gente vai conseguindo colocar isso, né, na vida, no dia a dia dos residentes. Em resumo, seria isso. Obrigada. Doutor Ricardo Lucena, com você a palavra. Bom, inicialmente, parabéns pela excelente apresentação. Eu queria apenas complementar um pouquinho o conteúdo da apresentação e também os comentários tão relevantes dos colegas. Eu vejo que esse problema que você aborda, né, da fadiga por compaixão, sofrimento vicário, tocou um pouquinho na questão do burnout, são síndromes de extrema relevância para quem trabalha, para os trabalhadores da saúde, para o médico, de um modo geral, para a enfermagem, não é? São pessoas que estão contribuindo com assistência à saúde da comunidade, né? De tanta gente, mas esses profissionais pagam um preço por isso, não é? E é extremamente importante que a gente que está na área de saúde, que está se expondo ao estresse da nossa atividade laboral, que a gente tenha consciência de que esse estresse pode ser manejado, talvez não possa ser extinto, né? Mas, e para isso, a gente depende do serviço em que a gente trabalha, que eu acho que a gente focou muito na dimensão do profissional. O que você pode fazer? O autocuidado e a saúde financeira, enfim, uma série de medidas que você individualmente pode tomar, e está certo. Né? Mas a gente também precisa ver que o serviço em que a gente trabalha precisa também facilitar a vida do profissional de saúde. Né? Então, para a gente resolver esse problema, para a gente amenizar o estresse, é preciso que haja intervenção também no serviço, na instituição onde os profissionais atuam. Do ponto de vista pessoal, eu achei bem interessante o manual que eu estava vendo e que resume assim o que a gente pode fazer de uma forma bem simples, lembrando a gente de 3 R's, né? O R, primeiro, de reconhecer que tem alguma coisa errada, que a gente está apresentando os sinais e sintomas da fadiga por compaixão, do burnout, do sofrimento vicário. Tem alguma coisa que não está indo bem no trabalho da gente. Então, primeira coisa, reconhecer. Segundo R, reverter os danos causados por esse estresse intenso no trabalho, seja como você chamar a síndrome, né? Burnout, fadiga por compaixão, ou sofrimento vicário, tá certo? Existe a distinção, mas uma distinção bem mais empírica de que clínica, né? Muitas vezes fica até difícil você diferenciar essas condições ligadas ao estresse laboral e um transtorno mental. Né? Teoricamente, a gente não fala de transtorno mental. Né? Talvez esse
esse quadro comportamental facilite a instalação de um quadro depressivo, né? Então, a gente tentar reverter os danos causados por essa síndrome comportamental buscando ajuda profissional. E aí entra o papel de um psicoterapeuta que tenha conhecimento das abordagens terapêuticas que tratam de problemas relacionados ao trauma, ao manejo do estresse, né? Um psiquiatra, um psicólogo poderá ajudar, né? E, além disso, né, você pode também, dentro de um tratamento psicoterápico, reforçar a sua resiliência mental, a sua capacidade de sacudir a poeira, dar a volta por cima, de superar o estresse laboral, reconhecer os sintomas do estresse, reverter os danos causados pelo estresse laboral e reforçar a resiliência mental. Eu queria só complementar a brilhante apresentação com esse comentário. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Muito grata por sua. Esses 3 R's achei muito interessante, muito didático, viu? É importante reconhecer, porque o profissional da saúde, geralmente, ele negligencia a autoavaliação. Ele fica tão absorto no trabalho, né, que ele negligencia. Então, às vezes, quem dá um toque é a família, o cônjuge, filhos, amigos. E é importante a gente ter a humildade para reconhecer que nós somos seres fatigáveis, seres humanos, né? Porque a síndrome do super-homem é um dos problemas da saúde mental do profissional da área da saúde. E, por fim, porém não menos importante, a fala da nossa querida Lúcia Sacchetti e suas considerações, né? Como diz aí no Canadá, né? The last but not the least. Vamos, querida. Pois é, Seja bem-vinda. Eu queria agradecer, como todos, né? Agradecemos assim, a sua explanação. Sempre é uma riqueza tão grande, a gente nem sente o tempo passar. Mas, assim, com relação a esse tema, tem vários aspectos, muitos foram abordados aí, né? Mas eu queria tocar mais no assunto do residente, daquelas pessoas na formação, sabe? Porque o que a gente nota, assim, é a inexperiência com que eles chegam nos ambientes de formação, na faculdade, na residência, né? E a vulnerabilidade, né, que eles têm com relação a esses estresses, a esses estímulos nocivos assim, à saúde. E como é que a gente poderia também, eu sempre me pergunto, ajudar, contribuir, né, como profissionais e as instituições, né? E a gente sabe que é difícil, porque eu não sei se vocês conhecem algumas instituições como a de Fred, né, que ele citou, que façam esse trabalho, né? Então, na realidade, é como se fosse assim, um trabalho que a gente tem que fazer no tu a tu, né? Porque existe também aquela questão às vezes escolhe uma especialidade que não é a própria vocação, faz por alguma razão aí financeira, talvez, ou para algum familiar, e se depara com uma situação de muita dor, né? E entre você, às vezes, você ajudar, às vezes, eles também têm o lado oposto, que é se tornar frio diante daquelas situações para se proteger. Então, muitas vezes, é assim que eu já ouvi depoimento nesse sentido, se eu for me envolver, eu vou sofrer, né? Então, isso é uma coisa muito séria, porque a gente não pode chegar num ambiente de saúde sem a gente ter compaixão, né? O que a gente precisa é a gente se cuidar, né? Ter essa consciência, né? Eu penso, de ter essa consciência da gente ter esse autoconhecimento, né? De a gente perceber quando alguma coisa não vai bem, né? Quando você está vendo que você está indo além daquele limite, que é aquele que você suporta, né? Então, eu penso assim, que a gente, como
como a gente está vivendo em comunidade sempre, é de ter esse olhar clínico mesmo para os nossos colegas, para o estudante, para o residente, e procurar se identificar até quando assim, a gente puder, e que as instituições elas despertem para essa realidade. Porque, assim, eu posso dizer, assim, com relação a algum contato com o residente também, de dizer assim, doutora, eu não consigo mais, eu não consigo, eu chego no plantão, eu não aguento ver mais o doente, eu digo, olha, aí vem a espiritualidade, né? Eu digo assim, você, qual a sua religião, né? Eu sou cristã. Então, assim, procure ver Jesus naquela pessoa, procure amar aquela pessoa de uma forma sobrenatural. E é interessante porque eles retornam que realmente foi diferente aquele plantão, onde eles procuraram ter esse olhar mais assim sublimado, né? Isso, assim, claro, para cada denominação religiosa, eu estou falando nesse caso. Como também, assim, nas dificuldades, né? São tantas dificuldades que se trabalha. Então, fica assim, esse ponto de interseção do sofrimento, do burnout, da fadiga por compaixão, né? Que envolve, eu acho que envolve todos, né, nesse trabalho, é um alerta para todos nós, né? Então, assim, eu queria agradecer, né? E que a gente pudesse, assim, sensibilizar de alguma forma as instituições para que se preocupem, voluntariados, sabe? Para que possa, assim, ter uma atuação mais intensa nesse sentido. Porque, assim, é um adoecimento muito grave que traz consequências não só para a pessoa, como para aquele que a pessoa atende, para a própria comunidade que está em torno. Eu queria agradecer por tudo a vocês também, os demais, pelas considerações. Obrigada. Seu microfone, Desterro. Lúcia, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse estudo, pelo canal, nosso canal do Projeto Lucas no YouTube. Nós pedimos que vocês se inscrevam, que divulguem, que ativem sininhos e que estejam juntos, porque essa é uma caminhada de conhecimento, de troca de experiência. E com tantas escolas de medicina, por exemplo, lançando no mercado de trabalho jovens, a gente se preocupa com a saúde integral desses profissionais. E o Projeto Lucas é voltado para isso, né? Ele é muito sensível a essa causa. Eu quero agradecer a cada um que hoje acompanhou aqui mais uma vez, agradecer em particular ao Carlos Carvalho, que é um expert nessa área de informática e que me ajudou treinando, mexer aqui nesse programa. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas, mas eu tenho certeza que logo não mais se repetirão. Obrigada, Carlos Carvalho, obrigada a todos, que Deus nos abençoe, que nos dê discernimento, sabedoria e alegria para viver. Um grande abraço, fiquem com Deus, queridos. Tchau. Até logo.